Oi, tudo bem? É uma bela noite hoje, não? Enfim, meu nome é Sakamoto e você já ouviu falar de mangás de horror? Eu quero falar um pouco sobre isso com você hoje e principalmente falar sobre o mestre do terror dos mangás japoneses, que se chama Junji Ito. Você está pronto? Bem, vamos por partes, pra gente entender tudo muito bem. Junji Ito, um mangaka japonês nascido em 31 de julho de 1963, na cidade de Sakashita. Ito foi inspirado pelo terror desde pequeno. Sua obra foi fortemente inspirada pelos clássicos do terror do século XX, como por exemplo Drácula e o Frankenstein. Tanto que ele vai chegar a escrever uma releitura de Frankenstein para mangá, que inclusive ganhou o maior prêmio de HQs dos Estados Unidos, o Eisner Award. Seus trabalhos ficaram tão famosos que receberam diversas adaptações cinematográficas, mas que, sendo bem sincero, são horríveis. Além disso, ele também criou uma comunidade de fãs muito dedicados e até alguns fanáticos por suas obras. Junji Ito teve sua primeira experiência com mangás de terror com o mangá Mummy Teacher, do Kazuo Umezu. Fazendo um breve paralelo, Kazuo Umezu é considerado um dos maiores autores de mangás de terror e ele foi vital para o desenvolvimento desse estilo no Japão e é considerado por muitos o deus dos mangás de terror. Naquela época no Japão, o movimento paranormal tinha ganhado muita força e tinha crescido muito, e era normal os canais de TV passarem filmes de terror e programas de TV, e foi daí que Junji Ito tiraria muitas das suas inspirações para suas obras, como por exemplo os clássicos do terror, O Exorcista e Suspiria. Ito cresceu no interior, em uma pequena cidade perto de Nagano. Na casa que ele viveu, o banheiro ficava no fim de um túnel subterrâneo, e lá ele sempre via muitos insetos, e essas experiências traumáticas vão ser muito bem retratadas mais tarde em suas obras. Apesar de sua grande paixão pelos mangás de terror, Junji Ito, após terminar a escola, entrou para uma escola técnica, onde ele se formou como técnico dentário, mas isso não parou Ito de continuar desenhando e fazendo mangás. Ele continuou fazendo isso por quase 3 anos, mesmo tendo dificuldade de balancear essas suas duas vidas, até que em 1987 um concurso mudaria a sua vida. Uma popular revista mensal para garotas que era focada em conteúdos paranormais, chamada de Gekin Halloween, que surgiu em 1968. Essa revista usava de artifícios para assustar os leitores, tendo fãs que enviavam imagens reais de acontecimentos paranormais que eram exibidos na revista, e colunas de psíquicos dando avisos espirituais, e também eles exibiam em sua revista histórias de terror ficcionais. E em 1987, a revista abriria um concurso onde os leitores poderiam enviar seus mangás para serem apresentados na revista, onde os jurados eram os considerados pais da indústria, como o próprio Kazuo Umezu, que participou como jurado. Ito viu nisso uma oportunidade de finalmente aparecer no meio. Ele começou a trabalhar em uma história chamada Tommy, que fala sobre uma colegial que foi morta, para que um dia ela simplesmente voltasse à vida e aparecesse novamente em sua classe, tendo uma beleza sobrenatural e poderes, mas essas habilidades são um fardo, fazendo com que todos os caras ao redor dela fiquem mentalmente insanos e trazendo caos para todas as pessoas que se aproximem dela. Sua obra foi enviada e foi colocada depois de um tempo como uma menção honrosa pela revista, sendo que 13 anos mais tarde ela ganharia e seria serializada. Após isso, Ito se jogaria de cabeça na produção de suas obras, se dedicando em tempo integral e dando 100% da sua vida aos seus mangás. Sua obra Tommy geraria uma repercussão absurda, criando uma legião de fãs fanáticos. O sucesso foi tanto que sua obra teria 9 adaptações para filmes,
onde o autor infelizmente não esteve envolvido na produção. Após tudo isso, ele continuaria escrevendo, fazendo mais de 60 títulos, que vão de histórias completas até contos de terror. E seus trabalhos mais recentes receberam adaptações para animes, mas que não foram muito bem recebidas pela crítica e nem pelos fãs. Sua mais recente conquista foi ganhar 2 Eisner Awards no mesmo ano para as obras Remina e Venus in the Blind Spot, recebendo os prêmios Melhor Edição dos Estados Unidos de Material Internacional Asiático e Melhor Escritor Artista. Após receber esses prêmios, Junji Ito diz: "É realmente como um sonho considerar o fato de que os 2 trabalhos pelos quais tenho um profundo apego terem sido bem avaliados nos Estados Unidos. É como um alimento para a mente", disse Junji Ito. E eu quero reservar esse espaço para falar sobre as obras dele e os sentimentos que ele consegue passar com elas. Quero começar dizendo que Junji Ito é um mestre em nos deixar desconfortáveis. Suas artes e as temáticas dos quadros desenhados são muito bem pensados para causar grande desconforto no espectador, justamente para aumentar o sentimento de imersão na história. Quero dar como exemplo o conto Tomio Red Turtleneck, onde é explorado a sanidade mental de um homem após ele ter a sua cabeça arrancada, assim tendo que segurá-la em seu tronco, evitando a sua morte. Lembra que eu disse que ele trabalharia muito bem a questão dos insetos? Olha bem essa cena do mangá. Tem uma barata entrando na cabeça do cara. E é no mínimo uma cena nojenta e muito desconfortável. E essa é a palavra-chave: desconforto. Talvez você não se assuste com o terror de Junji Ito, mas o desconforto é o que ele busca em você. Ele prende a sua atenção usando sua imensa criatividade para fazer mangás e abusa disso para te prender do início ao fim. Ele usa as temáticas de seus mangás como principal cartada para tudo que ele faz, como por exemplo em Gyu, sua história onde peixes ganham pernas e saem por aí tentando dominar o mundo humano, e tudo isso gera em nós um sentimento muito grande de excitação ao ler a história, porque é algo muito único e principalmente muito desconfortável. Agora eu gostaria de falar sobre uma obra em específico com mais detalhes, então vamos lá. Uzumaki. Uzumaki conta a história de uma garota que quer compartilhar com a gente as coisas bizarras que acontecem na cidade dela, que é a cidade de Kuruzu, que é uma cidade que estranhamente tem muitas coisas que são espirais. E essa primeira parte do mangá vai focar bastante na família do Shuichi, que em um dia, repentinamente, o pai desse garoto, Sr. Saito, começa a agir de forma estranha e começa a ficar obcecado por coisas com formato espiral e começa a colecionar tudo o que é e tem esse formato de espiral. Ele larga o emprego dele e começa a passar todos os dias praticamente trancado em um cômodo da casa dele, observando, sem dizer uma palavra, os seus objetos em espiral. Quando ele saía do cômodo, era apenas para fazer refeições ou para ir atrás de outros objetos com espirais. Tudo o que ele fazia basicamente tinha que envolver uma espiral, como por exemplo, comer. Inclusive nessa cena, ele briga com a mulher, pois na sua sopa não tinham peixes em formato de espiral. Em um certo dia, sua esposa, já de saco cheio disso tudo, decide jogar todas as suas coisas espirais fora. Quando o marido descobre isso, ele fica insano, mas ele diz gritando que percebeu que não precisa mais daquelas coisas. Afinal, ele pode produzir as espirais com o próprio corpo. E repentinamente, ele começa a girar seus olhos, um independentemente do outro, como se fosse uma espiral. Gradativamente, ele vai conseguindo fazer mais coisas com seu corpo terem um formato de espiral, como por exemplo, sua língua. Alguns dias se passam e depois a gente descobre que o Sr. Saito morreu. A versão que foi dada a todos foi que ele caiu da escada e morreu, mas Shuichi conta a nossa protagonista que isso é uma mentira e que na realidade em um dia eles foram procurar um hospital psiquiátrico sem que ele soubesse para poder internar ele. E quando eles voltaram para casa, eles não estavam conseguindo achar o pai do Shuichi.
até que eles entram no cômodo onde ele observava aquelas espirais. Eles acharam um tipo de tonel, onde dentro dele o Sr. Saito estava morto, com todos os seus ossos quebrados, para que ele ficasse em formato de espiral, para sempre. Na cremação do corpo, quando ele começa a ser cremado, as cinzas do Saito vão para o céu em formato de espiral e começa a descer lentamente, indo em direção ao lago que fica no centro da cidade. A mãe de Shuichi começa a enlouquecer ali mesmo, rindo desesperadamente enquanto grita. Após isso, ela é levada ao hospital. No hospital, ela continua gritando para que Saito não chegue perto dela, e ali ela desenvolveu uma fobia extrema por espirais, e conforme os dias da internação continuavam, a fobia piorava, e qualquer coisa que tinha formato de espiral fazia com que ela sentisse uma crise de pânico imensa. Ela raspou o próprio cabelo com medo de que ele formasse cachos. Ela cortou as próprias digitais das mãos e dos pés porque se parecem com espirais. Para ela, o Sr. Saito não morreu, mas continua aparecendo para ela, pedindo para que ela se junte a ele na espiral. Durante uma consulta com o médico, Shuichi percebe um cartaz atrás do médico que mostra a anatomia do ouvido humano, e dentro dele temos a cóclea que tem formato de espiral, e Shuichi começa a ficar preocupado, pois não sabe o que a mãe pode fazer se descobrir que tem uma espiral dentro dela. Até que um dia, de noite, uma lacraia tenta entrar no ouvido da mãe de Shuichi, e depois de ela espantar a lacraia, ela se enrola no chão em formato de espiral, e nela, a mãe de Shuichi começa a alucinar com o Sr. Saito, seu marido, e a alucinação pergunta o porquê de ela odiar tanto as espirais, se ainda tem espirais dentro do corpo dela, e de o quanto ele quer entrar dentro do ouvido dela e se enrolar e dormir lá dentro. Ao acordar, ela surta e tenta de qualquer jeito descobrir o que tem dentro dos ouvidos humanos. Após muita persistência, ela aceita o fato de que não tem nada, porque um médico conseguiu esconder aquele cartaz antes que ela pudesse ver. E depois de muita persistência, ela volta até o seu quarto. De noite, após a enfermeira deixar ela tomando um soro, ela vê que no soro começa a se formar uma espiral. E essa espiral vira o Sr. Saito, que começa a dizer para ela que tem espirais dentro dos ouvidos dela, assim levando ela à loucura. Em um ápice de sua insanidade, ela pega uma tesoura e perfura os seus 2 ouvidos, passando o resto da sua vida em um estado constante de vertigem, agonizando até a sua morte. E é assim que termina a parte 1 de Uzumaki, com esse gostinho de quero mais, com essa vontade incessante de querer descobrir o que é essa cidade, o que está acontecendo nela. E é aqui que a gente também vê a habilidade do autor como escritor, e ele é simplesmente ótimo em capturar a sua atenção com a sua criatividade gigantesca e as suas temáticas absurdas. E se vocês quiserem, eu posso voltar aqui mais vezes e fazer mais análises sobre as suas obras. Então, se você quiser, digita aí nos comentários, aproveita e já se inscreve. Mas enfim, essa foi uma das obras de Junji Ito que mais me trouxe desconforto, e as próximas partes são bem mais cabulosas, então eu recomendo que você mesmo vá e leia elas por conta própria. Junji Ito não é o dono nem o precursor do gênero, mas com certeza é o corredor mais importante que continua levando adiante a chama do horror dos mangás em suas mãos com grande maestria. A sua mente genial cria as mais criativas histórias de terror que eu já li, e assim ele mantém o espírito do horror nos mangás mais vivos do que nunca, e com toda certeza até a sua morte ele vai continuar fazendo um ótimo trabalho como o mestre do horror nos mangás.